E aí, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 49, versículo 2, a parte C do versículo, que nos diz o seguinte: então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Amados e amadas em Cristo Jesus, ao depararmos-nos com este versículo, nos vem à mente logo de cara o famigerado adágio popular que diz: um dia é da caça, o outro dia é do caçador. Quando eu repito este adágio popular, eu creio que a maioria dos irmãos, se não todos, compreenderam o que este adágio popular quer dizer, o que este ditado popular quer dizer. Amados e amadas em Cristo Jesus, o livro do profeta Jeremias foi um livro escrito em sua grande maioria para o povo de Israel, que já se encontrava no cativeiro. O povo estava em terra estranha. O povo de Israel, obstinado de coração e duro de cerviz, que deixou o culto a Deus para adorar outros deuses, a Moloque, a Baal-zebub, deus de Ecrom, a Astarote, a Azera e tantos outros deuses. E no templo em Jerusalém havia o culto a diversos deuses, inclusive a Javé, o Deus de Israel, o nosso Deus. Então, diversos e vários deuses eram cultuados no templo em Jerusalém. E aí isto, amados em Cristo Jesus, não era do agrado do nosso Deus ver e contemplar isso aí, porque Deus chamou uma nação para ser única na adoração a Ele, para prostrar-se e adorar somente a Ele. Mesmo assim, somos eu e você, nós hoje somos o Israel de Deus. Devemos nos prostrar e adorar somente aquele que fez o céu, a terra e o mar. Mas, amados e amadas em Cristo Jesus, Deus enviou profetas que, madrugando, iam dia após dia dizer ao povo: volta para o Senhor, senão consequências nefastas, funestas, vos aguardam aí. Mas o povo não deu ouvido à palavra do Senhor. E o povo vivia como se Deus não existisse. Parece que estamos lendo isso aqui, parece que isso aqui é nos dias de hoje. O povo vivia como se Deus não existisse. E Deus então permitiu a vontade permissiva de Deus que Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor, que era rei babilônio, viesse e acometesse Judá, que era o que restou, Judá e Benjamim, era o que restou de Israel, acometesse essas duas tribos e a sua capital. A capital de Judá era Jerusalém, e Jerusalém foi cercada durante 3 anos. E em 3 levas, o povo de Israel fora levado para o cativeiro. Era uma distância de cerca de 1000 quilômetros, e mais ou menos uma distância entre a capital do Espírito Santo e a capital do estado de São Paulo. 1000 quilômetros. Uma viagem de avião aí, 1 hora e 15 minutos, mas o povo levou cerca de 3 meses para chegar até a Babilônia a pé, saindo de Israel, até que era Judá, até a Babilônia a pé. E aí, nesse trajeto, muitos morreram em meio ao caminho, fruto da desobediência do povo. E aí, amados em Cristo Jesus, o povo fora levado cativo para Israel. E aqui o povo, para a Babilônia. O povo de Israel levado cativo para a Babilônia. E o povo encontrava-se na Babilônia. O povo de Israel passou 70 anos em cativeiro, 50 anos sob o domínio babilônio e 20 anos sob o domínio medo-persa. Todavia, com o passar do tempo, o povo desolado, o povo sem esperança, o povo sem fé, o povo sem perspectiva, um povo já sem sonhos, que perderam os sonhos, que perderam o desejo de viver, que perderam o desejo de lutar. Quem sabe, eu falo aqui agora para pessoas que estão quase sem forças, com as forças já se esvaindo, com a fé em frangalhos, com a esperança ruindo. Quem sabe, eu falo aqui agora, neste momento, pessoas que estão nos assistindo neste momento agora,
cuja esperança já não existe mais. Ou se existe, é uma fagulha pequena. Mas a esperança, Jó vai afirmar, capítulo 28, salvo melhor juízo, versículo 14, a esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas brotará e dará novamente frutos para a glória de Jeová. Amados e amadas em Cristo Jesus, não sei qual a tua situação, não sei qual a dimensão do problema e da dificuldade que você enfrenta. Quem sabe você está até pensando, é fácil falar isto porque você não conhece o problema que passo e enfrento. Mas uma coisa eu sei, a situação pode ter fugido ao teu controle, mas ao controle do meu Deus não fugiu jamais. Deus está, sempre esteve e sempre estará no controle da minha e da tua vida. Apenas somos nós que muitas vezes afastamos-nos de Deus, mas Deus jamais se afasta de nós. O Senhor sempre nos contempla, sempre nos olha, mas muitas vezes nós afastamos as promessas de Deus, o cumprimento delas para as nossas vidas com os nossos atos nefastos, funestos e pecaminosos. Mas a esperança para aquele que aguarda com paciência. Muitas pessoas não gostam do Salmo 40, mas há uma grande verdade ali. Esperei com paciência no Senhor. Esperar nele é esperar com paciência. Esperar nele é esperar jubiloso, é esperar alegre, mas alegrar-me diante da tribulação, sim, porque não é o ambiente que vai ditar as regras para a minha e para a tua vida espiritual, não. Um exemplo disso aí é Salmos de número 137, versículos 1 a 3. Nos salgueiros que há nos rios da Babilônia, penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativo nos pediam cante-nos um dos cânticos de Sião. Como entoaremos os cânticos de Sião, que é Judá, Benjamim, que é Israel, que era Jerusalém, como entoaremos os cânticos da nossa terra, estando nós em terra estrangeira. Amados e amadas em Cristo Jesus, mas a maioria debandou no meio da luta, a maioria no meio da aflição desistiu, parou, pendurou as harpas nos salgueiros que haviam nos rios da Babilônia, mas ainda havia uma minoria. Deus nunca contou com a maioria. É sempre a minoria quadrada, antiquada, cafona aos olhos da maioria que Deus conta e sempre contou. É a minoria que é o remanescente fiel, que é abençoado por Deus. Aquele que, inobstante a mais ferrenha luta e provação, mas canta um hino de delino marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. São estes que recebem o cumprimento da promessa de Deus nas suas vidas, não no seu tempo, que é o Cronos, um tempo falho, limitado, mas no tempo de Deus, que é o Kairos, que é a plenitude dos tempos. É o tempo perfeito, é o tempo da oportunidade, é o tempo que Deus chegará com a vitória na minha e também na sua vida. Amados e amadas em Cristo Jesus, o povo estava no cativeiro, e aí a maioria debanda, Salmo 137, mas uma minoria aguarda em Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: junto ao rio Quebar, um dos rios da Babilônia, os mesmos em que os cantores penduraram as suas harpas, deixaram de cantar e de louvar. Ezequiel tinha visões de Deus. Não é o ambiente que dita as regras para você, mas é você, como o sal da terra e a luz do mundo, que influencia o ambiente. Temos que ser influenciados pelo nosso Deus e pela sua palavra. Por isso, jamais, e nada mais, né?
pelo mundo, pelo ambiente, pela situação, pelo momento, pelo calor da emoção. Não, isto jamais deve nos influenciar. Quantos levados pelo calor da emoção, depois se arrependem, mas ainda não inventaram, amado e amada, a máquina do tempo para voltarmos e corrigirmos o erro que lá atrás cometemos. Mas não há por que chorar o leite derramado. É apenas agora olhar para frente. E para frente digo para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que o nosso futuro está preservado nele. E aqui Deus traz uma promessa, um alento para aqueles que encontraram-se no cativeiro. Quantas vezes, em meio aos desertos das nossas vidas, o Senhor para nós falou algo pela palavra, pelos louvores, de diversas maneiras, e alegrou o nosso coração. Deus jamais abandona os seus. Deus tem a palavra certa, no momento certo, na hora certa, para nos transmitir. Deus usa o seu profeta. Olha, fica tranquilo, vocês expulsarão aqueles que te expulsaram. Era promessa bíblica. Significaria que Babilônia, Império Medo-Persa, grandes impérios, inúmeros soldados, não seriam páreo diante do poderio do nosso Deus, que arrancaria o povo dele do cativeiro e os plantaria de novo na terra que lhes havia prometido, amados e amadas em Cristo Jesus. Se você está me assistindo agora, e você que me assiste agora, se você crer de todo o teu coração e obedecer, não basta apenas crer, mas se colocar na posição que Deus quer para você, meu Deus. Deus mudará céu e terras a teu favor. O Deus que fez o relógio de Acás recuar 10 graus, mudará os tempos a teu favor. E eu declaro e profetizo para as nossas vidas uma guinada de 360 graus. É ainda mais. É profético isto aqui. Aguarda, confia, creia e anote isto aí. Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e não subiu ao teu pensamento, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Receba esta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança esta manhã e tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.